Oferecimento Volvo. O carro que protege a sua família agora ajuda a proteger o futuro dela. Vini, ainda falando de Bolsonaro aqui no programa. Sim. Chamou a atenção ontem a mudança de tom do presidente da República em relação à pandemia, né? Sim, Paulo, eu que sou um jornalista orgânico, vou relatar aqui agora essa mudança de tom do presidente Jair Bolsonaro ontem. E há quem acredite essa mudança justamente ao discurso do ex-presidente Lula. Nós temos as imagens já da solenidade que o presidente ontem participou e sancionou, inclusive, um projeto importante, que é um projeto que facilita a compra de vacina. E ele chegou e saiu da solenidade usando máscara, Paulo Matias. Ele não usava máscara desde o início de fevereiro e só retirou a máscara na hora do discurso, ao contrário da última solenidade de ministros, quando todos ali praticamente não utilizavam as máscaras. Ele também prometeu no seu discurso 400 milhões de doses de vacinas contra a Covid este ano. Lembrou que o Brasil já vacinou 10 milhões de pessoas, que todos os idosos com mais de 90 anos já foram imunizados e que, na chegada de mais doses, nós podemos imunizar até 1 milhão de pessoas por dia. Então, um Bolsonaro aí num discurso pró-vacina e também utilizando essa máscara. E aí muita gente lembrou já dos discursos do Bolsonaro falando que vacina não era alternativa contra a Covid, a defesa do tratamento precoce, as críticas à vacina da China, a vacina do Dória, enfim, toda aquela história. E aí os filhos do presidente saíram em defesa dele também nas redes sociais. O senador Flávio Bolsonaro compartilhou essa imagem com uma aspas aí do Bolsonaro, né? Nossa arma é a vacina. E escreveu o seguinte: vacina para gerar empregos. Nos próximos 2 meses, vacinaremos dezenas de milhões de brasileiros. O Carlos Bolsonaro também publicou um videozinho ali com algumas falas do Bolsonaro também em defesa da vacina. E escreveu: siga a ordem cronológica dos fatos para não cair em narrativas. Presidente Bolsonaro nunca foi contra a vacina, como dizem os canalhas, Joel Pinheiro da Fonseca, mas há controvérsias, né? Ele omitiu aí alguns trechos. Já o Eduardo Bolsonaro foi um pouquinho mais incisivo e numa live pediu para as pessoas enfiarem a máscara no rabo. Ah, legal. Né? Mas esse trecho a gente não vai mostrar. Não, mas tinha um contexto aí. Eu vi lá. Tinha um contexto aí. Ele tava falando que tava colocando um monte de coisa, de vacinas produzidas no Brasil, e o povo só falava da máscara, da máscara, da máscara. Aí ele ficou meio nervoso. Mas ele não foi contra a máscara. Aí coloca o negócio. Bota e enfia lá. Sabe, deve ser super difícil. Toda vez que acho que os ministros vão num evento com o Bolsonaro, deve ter que confirmar no grupo de WhatsApp qual é, né? O que é pra fazer? Eu vou de máscara, eu vou sem máscara, o que eu faço pra não pegar mal? Por favor, hoje usar máscara do início ao fim. Ou hoje usar máscara Ninguém só enfiou quando a máscara no depois... rabo, tava todo mundo na boquinha. Tá isso aqui. Tava enfiado em algum lugar, daí na hora eles vêm, tiram e botam a máscara no rosto. Não, vai. É bem maravilhoso eles estarem de máscara, mas devia ter sido sempre assim, gente. Não sei por que essa briga com esse negócio dessa máscara. É uma aprendizagem profunda. Não é uma aprendizagem, é um erro. Erraram, viram que o Lula... viram que... Veja, Adriles, o Lula ajudou nessa história. Pois é. A verdade é essa. Ajudou um pouco. O Lula deu uma força. Agora, pela primeira vez, o Lula tá ajudando aqui. Acho que a pandemia tá batendo recorde, que é uma questão endêmica. Peraí, não é o Lula colocou o discurso vai fazer dele de maneira assessoria pro muito Lula, clara. não, Paulo. Não, que assessoria pro Lula? Eu tô simplesmente aqui relatando o que aconteceu. Mas não foi. De manhã acontece uma coisa, à tarde... É uma interpretação sua. Adriles, pelo amor de Deus. Você tá batendo recorde de mortes no Brasil. A pandemia tá complicada. Mas tá batendo recorde, tá batendo recorde de mortes há quantos dias, Adriles? Há quantos dias tá batendo recorde de mortes? Mas a máscara foi contestada por alguns cientistas. E nesse momento há um consenso que a máscara funciona. Acabei de falar a segunda vez. Nesse momento há um consenso em relação à máscara. Não é agora que ele demorou. Ele demorou. Eu concordo que ele demorou, mas não é só uma questão política em relação ao Lula. Isso que eu não discordo. Só isso. Teve um efeito Paulo, Lula. Só um minutinho. Teve uma fala curiosa também do vice-presidente da República, Hamilton Mourão, que disse: o povo é soberano. Se o Lula quiser voltar, paciência. Mas eu acho difícil. Não, ótimo. É o que a Paulinha falou, Quanto menos a gente ficar discutindo essas bobagens, a gente avança no combate à pandemia, que é o que precisa. Faz bobagem. É bobagem, sim, Adriles. Tanto é...
Adriles, máscara. é bobagem. É bobagem a discussão. É bobagem. Mas então... eu não tô discutindo isso, não. Eu achei que Então você tivesse segue em falado. frente, então Então toca o barco. vamos resolver. Então vamos usar máscara. O que eu estou discutindo é a palavra do Eduardo Bolsonaro que foi descontextualizada. essa é E o relevante, uso de essa é máscara relevante. pelo Bolsonaro. Eu não estou discutindo o uso de máscara, pelo amor de Deus. Não, Eu tô indo. Ótimo. Máscara e Não me vacina. deturpem, É o que igual o temos para Bolsonaro. 2021. Zé Maria Trindade. E aí, Zé, e essa mudança de tom do presidente? Houve mudança e vai além das máscaras, né? Houve mudança, inclusive, na comunicação do governo. Agora o almirante Flávio Rocha assume a condução da política econômica, a política de comunicação do governo, ao lado do ministro Fábio Faria, e há uma mudança geral, eu diria um reposicionamento. Olha, a situação está muito complexa, está muito pesado, mais de 2.000 mortos por dia, o número de infectados aumentando. Isso muda o cenário. Um governante tem, sim, que entender o cenário de cada momento. O que me chama a atenção, muito além da máscara, eu já fui em várias solenidades no Palácio, é o momento em que temos ali a aproximação com ministros. Quando termina a solenidade, os ministros saem correndo daquelas cadeiras ali, a gente dá um corta-caminho e pega os ministros ali entre aquelas cadeiras do elevador e troca duas palavras, Você faz uma pergunta e não sei o que ele fala, pronto, já dá uma matéria, já dá um entendimento geral. É assim que funciona. E aí a gente viu o pessoal lá sem máscara, não havia cobrança, os seguranças não cobravam. Então, se jornalistas ou convidados ficassem sem máscara, tudo bem, mas a maioria ia de máscara mesmo. Então, não é só isso. Hoje, o senador Flávio Bolsonaro recomendou que os aliados, repetissem a defesa do governo pela vacinação. É outro reposicionamento claro. O presidente Jair Bolsonaro assinou, e inclusive nessa solenidade, facilidades para a compra de vacina, já tem 2 bilhões de reais prontos para comprar, inclusive pagando vacina adiantada. Então, é um reposicionamento que o momento exige. E aí, Joel, como é que você interpreta essa mudança de tom? O Bolsonaro se move quando a água bate, né? Quando a pressão chega, daí o Bolsonaro se mexe. Foi com o Lula agora, esse discurso do Lula teve um efeito claro. Ele apareceu diferente ali. Só que não foi a primeira vez que isso aconteceu. O Vini mostrou bem. Em fevereiro ele tinha tido evento de máscara de novo. É sempre que acontece alguma coisa que o pressiona. Por exemplo, o estado de São Paulo assina para compra de vacina. Daí o presidente corre atrás, se mexe, tenta fazer alguma coisa. A gente começa a vacinar aqui, daí o presidente também corre atrás. Ele sempre tenta, alguém faz alguma coisa que vai fazê-lo ficar mal na foto, ele corre um pouco atrás para tentar. Sabe o que é pior do uso da máscara? É que não era só um descuido. Se fosse um descuido, ok, você tolera, ele vai aprender. Mas não, virou um certo símbolo para o Bolsonaro, entre os seus ministros, um símbolo da submissão ao discurso dele. Esse era o problema. O ministro que aparecia ali usando máscara, o presidente do Banco do Brasil, o presidente da Petrobras usando máscara, isso irritava pessoalmente o Bolsonaro, que ele vê isso como uma provocação a ele. Tornou-se isso uma coisa tão mesquinha, tão pequena. Enfim, que bom que pressionado o presidente foi atrás de vacina. Que bom que pressionado o presidente passou a usar máscara. Não sei quanto tempo vai durar, mas um dia ele usou máscara. Que bom. Um dia o presidente da República botou uma máscara para fazer um pronunciamento público. Então que bom que pelo menos pressionado ele vai. Agora, que desastre para o nosso país ter um presidente tão nulo, tão mesquinho, tão egoísta e tão incompetente que para fazer as coisas mais básicas num momento de pandemia, ele só faça quando ele sinta pressão externa. Não temos um líder. Eu fico impressionado com a interpretação mediúnica da irritação subjetiva do Bolsonaro que o Joel consegue ler. Olha, como vocês falaram de máscara, é um ponto pacífico aqui, todo mundo acredita no uso das máscaras, eu vou falar um pouco da vacina. Realmente o Bolsonaro teve um discurso de desprezo, de menosprezo em relação à vacina, que eu reputo também irresponsável. Ele apostou, quando os números estavam decrescendo vertiginosamente, lá por setembro, outubro do ano passado, no que se chama de imunidade de rebanho, muitos apostaram. E naquela época, quando a Pfizer, por exemplo, ofereceu 70 milhões de doses, ele tinha até uma certa razão em ficar desconfiado. Porque realmente o contrato era draconiano. A Pfizer não se responsabilizava e ainda não se responsabiliza por efeitos adversos. Era uma vacina feita de maneira assodada, os números estavam caindo e havia uma certa desconfiança nesse sentido. Seria comprar uma coisa no escuro e muitos países também não entraram nessa. A Alemanha, por exemplo, até hoje, porque que eu saiba, está sem vacinação. Ou seja,
ele mudou a partir do momento que se viu e que se creu necessário e fundamental a vacinação em massa no Brasil. Realmente, ele demorou, ele fez um discurso de menosprezo, realmente ele se aproveitou da vacina trazida pelo João Dória, realmente teve razão em desconfiar de uma fábrica chinesa que impõe mentiras e impõe, inclusive, vacinação de crianças que morreram. Da China agora. Tudo bem, mas isso não é exatamente um vício. É uma virtude, Joel Pinheiro da Fonseca. Um governante... Peraí, cara. É uma virtude um cara que reconhece, eventualmente, ainda que não explicitamente, o seu erro e muda de postura. Você está dizendo que era uma questão política. Não, é uma questão política e que, eventualmente, salva vidas. O Brasil, que hoje está melhor que toda a União Europeia... com o cronograma do SUS, com o cronograma do Ministério da Saúde, eventualmente está vacinando em massa. Sim, falta vacinação, mas falta vacinação no mundo inteiro. O Bolsonaro se arrependeu, se recolocou, desde o uso da máscara, ao uso da vacinação, ao contrário, Joel Pinheiro da Fonseca, de governantes que insistem em lockdowns utópicos e irrealizáveis, como no caso de São Paulo, que tem periferias abertas, que tem transportes públicos lotados. Ou seja, isso o Bolsonaro sempre teve razão e nunca se arrependeu. Ele sempre falou num tipo de medida de restrição de pessoas idosas, de pessoas doentes, ou seja, de distanciamento social. Mas o isolamento social é uma teimosia de governantes como João Dória, que insistem em arruinar a vida das pessoas. E esses não se arrependeram. Joel. Vamos lá, Adriles. Primeiro, até governadores completamente bolsonaristas, como o Romeu Zema de Minas Gerais, estão adotando o que agora, nesse período? Estão adotando restrição, estão adotando fechamento do Estado. Restrição é uma coisa, fechamento é outra. Lockdowns, toques de recolher, está tudo sendo implementado em todos os estados agora, porque a situação é calamitosa. É sempre um desafio. É funcional? É funcional? O lockdown funciona. Lockdown não funciona. Quanto que a restrição funcionou em São Paulo. O lockdown em Araraquara agora... Peraí. Você viu como estão baixando os casos em Araraquara? É por causa do lockdown? Lá tem aumento da miserabilidade e população de rua. Vamos falar de economia. Crise de abastecimento. Eu vou passar a palavra. Vamos lá, segura só um pouquinho. Vamos lá. Primeiro, o lockdown sim tem funcionado em Araraquara. Vamos falar de economia agora. O estado de São Paulo, ele fez medidas de restrição, não foram as mais duras do país, muito menos do mundo. Fez medidas de restrição que lá atrás foram eficazes, agora eu acredito que serão de novo. Os números mostram que foram eficazes. Tá bom, ele vai lá. Agora acredito que serão de novo também, já vai a redução dos números. O que aconteceu com a economia do estado de São Paulo? A economia do Brasil caiu 4,1%. A economia do estado de São Paulo em 2020 cresceu 0,4%. Ou seja, é possível conciliar um resultado econômico melhor que a média com medida de restrição e de fechamento. Sabe por que a economia melhorou? Por causa do Corona Voucher, do auxílio emergencial do governo que salvou a economia e política de incentivo de emprego. As medidas de isolamento do ano passado, Joel, aí eu fico irritado com você, não adiantaram de rigorosamente nada, porque foi feita exatamente como está sendo feito agora, com periferias completamente libertas e transportes públicos, divisão de horários, redução de horário, causando mais ainda aglomeração de pessoas. O que resolveu e funcionou foi uma coisa errática e de sorte. Os números caíram totalmente, ostensivamente no Brasil, por uma premissa de uma imunidade de rebanho. Só que aí, eventualmente, tinha uma nova cepa no caminho e embaralhou todo o problema. Joel, para fechar, porque eu quero ouvir o Zé também. Só para fechar, dá para melhorar as restrições. Eu concordo com você, por exemplo, de dizer tem que ter mais transporte público, não pode reduzir, tem que ter mais oferta para ter menos aglomeração. Vamos ser sinceros, só isso. Agora, lembre-se de um ponto. Lockdown, não. Lembre-se de um ponto. Quando o isolamento está na fase vermelha, como teve ano passado, o uso do transporte público despenca também. Ele estava 80%, chegou a estar 80% menos pessoas. A gente ficou meses trancados, não adiantou nada. Os números melhoraram. E outra coisa... E não equipou os hospitais, não equiparam os hospitais a contento. Mais do que dobrou. Era pra achatar a curva. Cadê os hospitais equipados? Cadê os hospitais equipados? Prefeitos e governadores. Então aí mais do que dobrou. Não tem médico. Araraquara tem 70 leitos. Chega na UTI, morre 60%. Quem chega na UTI... Desliga o microfone dos dois e eles continuam aqui. Mas eles só falam agora depois das 11 horas da manhã. Acabou a brincadeira aqui. Ô, Paulo... Zé Maria Trindade, você quer falar alguma coisa com o nosso Sim, e ainda Zé fazer Maria uma pergunta Trindade? também pro Zé Maria, até porque ontem teve o adiamento das restrições, né, que estava na expectativa do João Dória anunciar aqui no estado de São Paulo, de criar uma fase roxa, mais restritiva ainda que a fase vermelha, mas pode ser que esse anúncio venha hoje. Inclusive, Paulo, ontem também circulou no WhatsApp em São Bernardo do Campo um áudio
do prefeito Orlando Morando também extremamente preocupado, dizendo que o sistema de saúde de São Bernardo está chegando perto do colapso e dizendo que se a gente não tiver realmente pelo menos 5 dias aí de um fechamento bastante grande, a gente pode viver um inferno aí nas próximas semanas. E sobre isso, Zé, eu queria que você comentasse também sobre esse aceno que o Lula ontem no discurso dele também fez aos governadores, à classe política, né, falando que gostaria de conversar com os governadores, o que eles estão pensando e também com os empresários. Tanto que o mercado ontem não reagiu tão mal assim à fala do ex-presidente Lula, né? As pessoas até relembraram do Lulinha Paz e Amor, né, que fez com que ele vencesse a eleição de 2002. Eu acho que esse discurso de ontem foi a carta ao povo brasileiro, né, da primeira eleição do Lula, quando ele falou para os empresários exatamente transmitindo essa tranquilidade. E ontem ele usou o termo "não tenham medo de mim". É, sim, uma aproximação dos políticos, dizendo, olha, nós precisamos de retomar o poder, nós políticos. Aos empresários, ele disse, olha, não tenham medo porque o pior está acontecendo, que é o desemprego, a falta de capitalização. A imprensa, ele chamou os profissionais da imprensa, desprezou um pouco os patrões, os donos, e disse aos profissionais, olha, todo jornalista sai para falar a verdade, quer dizer, reforçou ali a sua base de apoio. Foi mesmo o caso pensado em uma segunda carta aos brasileiros. Sobre essa história aí do atual momento, nós vivemos um momento diferente do início. Lá no início da pandemia, quando não existia um só caso num estado, o estado fechava tudo. Eu conheço o caso de universidades que fecharam no Paraná, não existia nenhum caso no Paraná, fecharam a universidade no interior do Paraná. E lá os governadores e prefeitos pediram ao Supremo, que concedeu, para tomar em conta, e eu achei coerente e legal. Legal, né? Imagine se o presidente da República mandasse fechar um município. É melhor o prefeito decidir ali por onde começar o processo, porque estava disforme. Agora não, está uniforme, está geral. Todos os estados, 21 estados, em estado de calamidade absoluta. Há um nível de transmissão muito alto e já se sabe muito mais dessa pandemia. Já se sabe, por exemplo, que as superfícies não transferem mais, não transmitem mais como a gente pensava antigamente, que jogava álcool em tudo que chegava do supermercado e tal. Mas as reuniões e as aglomerações, isso já está provado que estas sim transmitem. As cepas são diferentes daquelas iniciais, agora são muito mais transmissíveis. Isso é uma reação natural da vida. O Darwin explicou a evolução natural da espécie. Sobrevive e transmite mais DNA quem é possível, quem resiste e quem transmite. É assim a lei da vida, né? É o que justifica a lei da vida. Então, é um novo momento. Eu acho que está na hora de uma organização nacional e até eu sugeri ao presidente Jair Bolsonaro de ir ao Supremo pedir essa organização nacional. E é um momento de dar uma parada. Nós chegamos a mais de 2.000 mortes por dia e o número de infectados está crescendo demais. Não é vacina e não é cura, mas o distanciamento social funciona. Distanciamento. Perfeito. Distanciamento. Zé. Eu falei uma palavra. Eu sei. Não é Zé Juliette. Mas você Zé começa Maria. Calma, assim. Juliette, Eu estou calma. reiterando o Zé Maria, Calma, o grande Juliette, Zé Maria. estou falando com o Zé Maria. Peraí. Uma palavra. Mas não tem que falar nenhuma palavra.